Boa tarde, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Eduardo. Tá. Então tá. Então vamos começar. Como vocês já viram hoje, né, que enquanto a gente estava aguardando esses 5 minutos, eu fiz já a chamada. Então, na verdade, só a Veida que não está presente, tá? Isso é um problema para mim, por exemplo, para quem, se a Veida quiser entrar mais tarde, porque na verdade eu não tenho alguém que me auxilie a fazer isso, tá, gente? Então, eu vou ter que parar a aula e ir para uma outra tela para aceitar a entrada dela, mas eu acho que faz parte também, não tem muita. Tá, obrigado, Afonso. Eu, eu antes de começar a aula de hoje, e eu gostaria de novamente de informar que vocês estão todos livres para interromper a aula da hora que vocês quiserem, tá? Isso para mim basta abrir o microfone lá e interromper. Para mim isso sempre vai ser bem-vindo. Se eu achar que o momento não é oportuno, eu falo, tá? Enquanto eu não falar nada, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que vocês estão totalmente livres para parar a aula, abrir o microfone, parar a aula e falar sobre dúvidas, tá? Antes da gente, como eu já enviei no WhatsApp para vocês a cópia da aula anterior, eu gostaria de retomar duas transparências da aula anterior. Uma é essa que está na tela de vocês. Lembra que na hora me confundi, que eu troquei o tamanho dessa seta, mas isso estava errado, tá, gente? Então, na verdade, o tamanho dessa seta é essa mesmo. Então, se uma espécie com uma carga tem essa velocidade, por exemplo, que seria atraída para o polo negativo, uma espécie com duas cargas sendo atraída para o polo positivo, ela tem a mesma velocidade. E por que esse íon, então, no final, ele teria uma velocidade parecida com esse íon de uma carga? Porque ele tem ele se tornou maior quando colocado em solução, tá? Então, se ele é maior, então ele tem uma forças que vão impedir ou vão diminuir a velocidade dele maior. Então, por exemplo, essa espécie. Então, deixa eu só ver aqui. Então, chegou a Veida agora. Tá todo mundo aí. Beleza. Então, voltando aqui, então, agora esse aqui novamente tem duas cargas. Então, novamente, atraído pelo polo negativo, ele vai ter a mesma velocidade. Mas como ele é menor em tamanho, então as forças de repulsão dele são menores. Então, provavelmente, esse íon vai migrar mais rapidamente, vai ter uma velocidade de migração maior do que esse. E sendo que esse íon, apesar de ter duas cargas, ele pode ter uma velocidade de migração muito parecida com esse, apesar desse ter só uma carga. E isso está relacionado com o tamanho desse íon, por exemplo, seria o tamanho desse íon hidratado em solução, tá? Então, vocês precisam acertar essa parte naquela transparência da aula anterior. E mais outra que eu também disse que ia arrumar, mas não arrumei, né? Que seria esta daqui, né? Chegou mais alguém? É, eu tinha, tá? E seria essa transparência. Lembra que todos, tanto o ácido acético, ele é um ânion, o lactato, o salicilato, a aspirina são ânion, e o ácido ascórbico também, né? Então, todos têm uma mobilidade negativa. E a cocaína não, né? Ela tem uma carga positiva, tá? E isso eu enviei para vocês na transparência de vocês aqui, eu não, em módulo, na verdade, eu não coloquei esse valor, tá? Então, na verdade, que todos os primeiros 5 valores são negativos, porque eles são negativos, porque se tratam de ânions. E o último, que é um cátion, e aí sim, esse teria, então, um valor de mobilidade positivo, tá bom? Isso é em relação à aula anterior. E o que mais a gente ia discutir também, antes de começar a aula de hoje, era essa transparência, tá?
Alguém conseguiu dar uma olhadinha em relação ao limit of detection relacionado com concentração e o limite de detecção relacionado com massa? Alguém consegue explicar isso para nós hoje? Por exemplo, por que quando o limite de detecção é considerado concentração, o HPLC é excelente e a eletroforese capilar é pobre. E no mesmo caso, quando se trata de massa, aí o HPLC é pobre e a eletroforese capilar é excelente. E lembre-se também que eu cheguei a falar na aula passada que eu não concordava muito com essa comparação. Alguém quer tentar explicar isso hoje ou não? Afonso, você está indo no caminho correto, a sua avaliação está indo na direção correta, mas basicamente, na maioria das vezes, o que nos interessa, por exemplo, no método analítico, é a concentração. Então, quanto que eu consigo pegar por litro, quanto que eu consigo pegar por ml, por volume, tá? Só que aí o que acontece? Como na eletroforese capilar, você obrigatoriamente precisa injetar muito pouco em volume. Então, o que o pessoal de eletroforese capilar, e isso eu sugiro vocês, amanhã ou depois, quando vocês fizerem a apresentação de vocês sobre um artigo que vocês levem em consideração, é que, por exemplo, o que o pessoal da eletroforese capilar gosta de fazer? O que eu não concordo. Eles colocam o limite de detecção em massa. Por que em massa? Porque eles são obrigados a injetar no máximo nanolitros. Enquanto que HPLC, por exemplo, quando injeta, no HPLC normal, normalmente se injeta em torno de 20 microlitros. Então, se injeta muitas vezes mais na cromatografia líquida, tá? Aí, o que acontece? Em massa, você é obrigado a injetar mais na cromatografia líquida. Mas, em outras palavras, você consegue ter um melhor limite de detecção considerando concentração, que a concentração é massa por volume, por exemplo, ou molaridade, né? Que seria mol por litro, tá? Enquanto que na eletroforese, você é obrigado a injetar pouco. Então, na verdade, em massa, em eletroforese, você sempre está detectando pouco. Por que você está detectando pouco? Que você obrigatoriamente precisa injetar pouco. Professor, Oi. essa comparação é considerando o mesmo detector. Sim, mesmo detector. Ah, Mesmo tá. detector. Não, tá certo. Se você está comparando o V, mas embora que eu acho que, por exemplo, que nem nós utilizamos o detector quantométrico e o mais utilizado é o VVIS. Eu acho que eles têm, eu ainda vou apresentar isso, acho que não na próxima, na outra aula, eu acho que a sensibilidade do VVIS e do detector quantométrico eles são similares. Lógico, não em todos os casos, né? Mas quando, por exemplo, na melhor condição do VVIS e na melhor condição do detector quantométrico, acho que eles têm sensibilidades parecidas, tá? Mas aqui, novamente, o que precisa ficar bem claro, essa comparação ela foi forçada, no meu ponto de vista, pelo pessoal que trabalha com eletroforese capilar, e em muitos artigos científicos, o limite de detecção é dado em massa. E aí, sempre, a eletroforese capilar, o valor vai ser muito pequeno, porque, na verdade, o volume, obrigatoriamente, que é injetado é muito pequeno. Você não consegue injetar mais algumas questões que, inclusive, que a Afonso aí levantou, né? Que você tem uma coluna capilar com diâmetro interno muito pequeno, que é abaixo de 100 micrômetros, mas lá, a maioria das vezes, o mundo afora, eles usam 50 micrômetros, que é metade disso. Então, se você injetar um volume muito grande de amostra, então você vai preencher o capilar com a amostra. Em alguns casos, em alguns modos de eletroforese capilar, até isso é possível, tá? Mas o mais utilizado, que é o que a gente vai falar mais também, que é a eletroforese capilar em zona, não. Tá bom? Deixa eu trocar para o documento de hoje, então. Hoje, então, gente, eu preparei a aula para a gente falar, então, sobre
a gente falar sobre mobilidade efetiva, lembra que a gente já começou falando na aula passada e parou. Depois vamos falar sobre fluxo eletrosmótico e também mobilidade aparente. Eu acho que hoje, assim, para quem não teve muita experiência, ainda não teve muito contato com a eletroforese capilar, o tema de hoje ele é um pouco mais complexo, acho, do que a aula anterior. E também, eu acho que, não que eu acho que fluxo eletrosmótico seja um tema complexo, mas é um tema que não é comum a quem trabalha as outras técnicas analíticas. Por exemplo, mobilidade efetiva, ela está relacionada com equilíbrio químico. Tá? Então, várias disciplinas de química, vocês já tiveram aula sobre equilíbrio químico. Então, a mobilidade efetiva está relacionada com equilíbrio químico. A questão é que, quando a gente tem aula sobre equilíbrio químico, a gente tem, eu acho que ácido fosfórico talvez seja o ácido mais complexo que a gente trabalha no laboratório, na graduação. E aqui a gente vai ter que enxergar um pouco mais, alguns equilíbrios, por exemplo, químicos um pouco mais complexos. A gente vai falar um pouco disso, e também vai falar sobre alguns softwares que eu utilizo, e aí eu também passo para vocês que eu utilizo, porque muitas vezes eu também tenho dúvida. E principalmente como a gente trabalha em pesquisa, né, a gente tem dúvidas quando se trata de moléculas novas. Então, como é que se acha, se é possível localizar, por exemplo, as informações sobre equilíbrio químico de moléculas novas? Por exemplo, saiu um princípio ativo farmacêutico novo mês passado. Como é que eu acho as informações sobre essa molécula? Antigamente, o que se fazia? Eu imagino que ia para o laboratório e calculava, e a gente obtinha na prática, por exemplo, o pK daquela amostra, daquele composto novo. Tá? Depois, então, a gente vai falar sobre fluxo eletrosmótico, que é um fenômeno que existe na eletroforese capilar. Eu acho que em muitos casos é bom que ele exista, mas na verdade a gente precisa sobreviver com ele, porque ele existe, tá? E depois a junção da mobilidade efetiva com o fluxo eletrosmótico gera mobilidade aparente, tá? E aí que nós vamos hoje tentar falar sobre esses três fenômenos, tá ok? Voltando então à transparência da aula anterior, então essa é uma molécula bastante complexa, por exemplo, a cassinina, que é um veneno, por exemplo, desse sapinho, no caso. Então, o que acontece? Essa é uma molécula bastante complexa. Eu até tentei achar informações adicionais em relação a ela em alguns softwares que eu uso, e confesso que eu não consegui achar. Tá? Então, essa é uma molécula, vocês podem ver que o peso molecular dela é grande, e o diferencial dessa molécula é que ela tem um pK de um ácido fraco aqui, um outro pK de um ácido fraco aqui, e 2 pKs de bases fracas, tá? Então, o que essa molécula pode ser? Ela pode ser aqui um ânion, aqui também, aqui ela pode ser um cátion e um cátion. Então, o que acontece? Quando essa molécula tiver as duas cargas nesses dois pontos aqui tiverem carregados positivamente, e aqui negativamente, ela é neutra. Tá? E aí eu preciso lembrar daquela teoria, ou pelo menos da parte que a gente viu lá nos estudos de equilíbrio químico. Então, se o pK, por exemplo, dessa espécie é 3,7, o que eu consigo dizer sobre essa espécie? Que 2 unidades de pH abaixo entra um hidrogênio aqui. Tá? 2 unidades de pH acima, se eu tenho 100 moléculas, as 100 moléculas estão sem hidrogênio. Dando exemplo de novo para pH baixo, se tiver 100 moléculas, em pH 1,17, todas as moléculas vão estar ligadas a um hidrogênio, vão estar protonadas. Esse pK aqui é um valor próximo, um pouquinho superior. Então, novamente, se eu descer 2 unidades, agora é 1,77, essa molécula vai estar neutra aqui. Se eu tiver 100 moléculas, as 100 vão estar ligadas ao hidrogênio, vão estar protonadas. Se eu subir 2 unidades de pH, que aqui seria 5,77, um pouquinho antes de 6, todas as 100 moléculas em solução em pH, se eu tiver em solução de pH 6, vão estar sem
os hidrogênios, então estão com cargas negativas. A mesma coisa, eu posso fazer essa mesma relação com esse pKa e esse, só que eu tenho que descer 2 unidades de pH, então, por exemplo, 8,2, eu vou para 6,2, significa que aqui, todas as espécies, se eu tiver 100 moléculas, as 100 vão estar com carga positiva. Se eu descer aqui 2 unidades, for para pegar 8,2, todas as espécies em pH 8,2 abaixo disso vão estar com carga positiva aqui. Agora, mesmo vale subindo. Se eu subir 2 unidades de pH para 12, ou subir 2 unidades de pH para 10, elas vão estar perdendo hidrogênio aqui, então vão se tornar neutras. Então, por isso que eu digo que em pH 6, eu vou ter todas essas cargas aqui. Como eu tenho 2 negativas e 2 positivas, ela vai ser neutra. Se eu for a pH 1, vai estar neutra aqui, e vou estar com 2 cargas positivas aqui. Então, vai ser um cátion. Se eu for a pH 12, aqui vai estar negativo, aqui vai estar negativo, e aqui vai estar neutro, e aqui vai estar neutro. Então, essa molécula, ela pode ser cátion, ela pode ter simultaneamente ter cargas negativas e positivas, pode ser neutra, e pode ser um ânion. Para a eletroforese capilar, essa é uma molécula que ela não é fácil de analisar. Por quê? Depois a gente vai ver que, normalmente, a gente não trabalha com eletroforese capilar em pH 1. Tá? A solução de H+ vai muito elevada, eu não vou ter fluxo eletrosmótico, então eu não consigo trabalhar. Então, qual seria a opção de eu trabalhar? Trabalhar com essa molécula pH 12. pH 12 é possível trabalhar, por exemplo, em meio de hidróxido de sódio. Tá? Então, eu poderia analisar essa espécie como ânion. Tá? Mas eu acho que também já em pH, eu acho que em pH 8, 9 também daria para trabalhar ainda com essa espécie na forma que, aí teria que ver exatamente o equilíbrio, o que eu teria lá em pH 8 ou 9, mas imagino que nessa região de pH talvez também seria possível trabalhar. Mas o que eu quero dizer para vocês realmente é que essa molécula ela é complexa. Eu defini esses 3 pontos, isso é fácil. Agora, o que eu tenho nos pHs intermediários, isso é bastante difícil. Depois a gente vai falar um pouco mais disso, e vocês vão entender isso um pouco melhor também, tá? Mas para descomplicar, naturalmente, a gente vai começar com o mais fácil, né? Pelo menos explicar com um pouco mais detalhes, que seria o ácido acético. Então, você sabe que o ácido acético em solução, ele pode ser neutro, ele pode perder o hidrogênio e pode ter uma carga negativa. Então, na verdade, eu sempre quando eu falar em eletroforese capilar sobre acetato, eu preciso lembrar desse equilíbrio. Tá? Quando é que a mobilidade do ácido acético, nesse caso, do acetato, vai ser menos 42,4? Quando todas as moléculas tiverem carga negativa. Quando isso ocorre? Aí, novamente, eu preciso ver o equilíbrio do ácido acético. Quando isso ocorre, por exemplo, todas as moléculas, por exemplo, aqui seria o acetato com carga negativa, então, com o pH, o número de acetato vai aumentando, e acima de pH 7, 4,75, na verdade, de uma forma mais exata, é pH 6,75, todo acetato vai ter carga negativa. E nessa condição que é Professor, dada a mobilidade. Sim, professor, pode só falar. referente ao slide anterior que você comentou lá do pH 1, né, de fazer análise em pH 1. Mas, por exemplo, se eu tiver uma molécula que, por exemplo, ela é cátion em pH 1, né, e como se eu tiver no fluxo eletrosmótico, né, tiver na forma normal ali aplicando o cátodo, né, em direção ao cátodo, eu não Sim. consigo analisar mesmo sem fluxo eletrosmótico? Só pela Então, mobilidade eletroforética? não, tá sim, mas acontece que como você vai ter uma concentração de H+ muito elevada, provavelmente, e aí lembra que o íon que tem a maior mobilidade, que tem a maior condutividade é H+. Tá? Uhum. Para você levar a pH 1, você vai ter que ter lá uma concentração elevada de H+. E aí você não é problema de não conseguir analisar, mas você vai ter problema de aquecimento, provavelmente. Você vai ter que aplicar um potencial muito baixo, por exemplo, para você não ter problema de aquecimento. E lembra também, como você... É Michele que está falando, né? Isso.
Então, como Michele, você sabe, conhece bem a eletroforese capilar, então o que acontece? Em pH 1, você vai ter o problema de aquecimento, e aí você não vai ter fluxo eletrosmótico, então significa que a solução vai ficar paradinha lá dentro da solução, dentro do capilar, e aí ela vai Uhum. começar a aquecer. Então, talvez você consiga fazer um eletroferograma muito rapidamente, e aí você precisa fazer um flush lá, tirar a solução lá de dentro que está mais quente, e aí colocar nova lá dentro para fazer um novo eletroferograma. Mas é Eu já bastante trabalhei em pH ali próximo, né? Sem fluxo também. E pH nunca. 2. Isso. Não sei se Então, você lembra. Com pH ácido 2 acético. em ácido acético dá para trabalhar. Aí trabalhava o dia todo, nunca tive problema assim de aquecimento. Mas talvez por ser pH 1, aí eu nunca cheguei em um, né? Não sei. Eu não lembro de ter visto algum paper em eletroforese capilar trabalhando com pH 1. Eu não lembro. Então, Uhum. agora, eu acho que esse talvez seja um dos problemas da eletroforese. Isso não quer dizer que não seja possível. Eu também não sei o que acontece com a sílica, por exemplo, com essa quantidade de H+, eu não sei, tá? Eu sei que aguenta, se aguenta muito tempo ou não, se isso é problema ou não, também não sei. Mas são coisas Uhum. assim que eu acho que quem é curioso poderia amanhã ou depois testar no laboratório. Isso Sim. deve ser tratado em algum paper, por exemplo, algum paper de revisão, alguma coisa talvez seja tratado, tá? Eduardo, Sim, quando a gente trabalhou com ácido acético, você lembra, né? Que a gente usava lembro. aquela lá do. Não lembro mais qual era o nome daquela amostra lá. Mas não foi uma boa experiência, né? A gente trabalhava com pH baixo também, não foi muito legal, não. Então, pois é, você tem o problema do aquecimento. Aquela vez a gente teve o problema também que a gente não estava acostumado, que também começou a oxidar a parte da eletroforese capilar que era de metal, né? Porque houve evaporação, por exemplo, lá do ácido, né? E aí o H+ que evaporou acabou atacando a parte metálica do equipamento. Então a gente teve vários problemas. Então, Isso. tanto que não é comum trabalhar nessa condição. Tá? Isso não quer Acho que a dizer gente que estava não em seja pH viável. 3, 4 por aí, se eu não estou enganada. Mas a concentração de ácido acético, por maior que ela seja, né, como é um pKa 4,75, acho que você chega a pegar 2,5, assim, não Uhum, baixa muito disso, uma concentração pura de ácido acético, acho. Tá? sim. Então, é isso, gente. Tá? Então, aqui deixando bem claro, aqui, ó, então pH baixo, qual é a mobilidade do acetato? Zero, né? Porque todo acetato vai estar protonado. Então, ele não vai ter carga, então a mobilidade dele é zero. Nessa região, então, de pH 2 ponto alguma coisa, até pH em torno de 6,75, ele vai estar variando essa mobilidade. E isso depende da fração molar que eu tenho, por exemplo, do acetato em relação ao ácido acético. Tá? E é bem fácil de definir qual vai ser a mobilidade lá no pH igual ao pKa, porque eu sei que daí vai ser 50-50. Tá? E lembrando que na aula passada a gente já comentou isso, mas reforçando, não separa o ácido acético do acetato. O que vai acontecer na eletroforese capilar é que o equilíbrio vai migrar. Então, novamente, é importante falar, se eu tenho 100 moléculas, eu não sei qual das 100 moléculas está com carga negativa e qual é que está protonada. Tá? Então, esse equilíbrio, essa seta aí, as duas velocidades são iguais e são elevadas. Então, o hidrogênio, na verdade, ele vai passando de uma molécula para outra de uma maneira muito rápida. Então, o que vai acontecer sempre na eletroforese capilar? O equilíbrio vai migrar. Então, se tiver 90% de ácido acético e 10% de acetato, talvez isso seja confundido com uma molécula quase neutra, lá e não haja separação, tá? E aí, quando eu quero calcular, então, a mobilidade efetiva do acetato, eu tenho que levar em consideração a fração molar do ácido acético, a mobilidade do ácido acético é zero, né? E aí, por isso que eu levo em consideração apenas a mobilidade a fração molar do acetato e a mobilidade do acetato. Porque se a mobilidade do ácido acético é zero, essa parte da equação, ela vai ser
anulada, né? Quero ver isso aqui novamente. Então, por exemplo, a mobilidade acecética, então, é zero, e a mobilidade do acetato é 42,4. Então, e sempre a mobilidade, quando eu vou calcular, por exemplo, do acetato, eu levo, então, em consideração apenas a mobilidade do acetato, uma vez que a mobilidade do acecético, que é uma molécula neutra, é zero, faz todo sentido. E aqui, muitas vezes, né, é possível achar, por exemplo, por exemplo, a mobilidade do ácido acético em função do pH. Então, vocês podem ver que, conforme eu comentei lá para vocês, até mais ou menos pH 2, 3, por aí, o acetato vai ter mobilidade praticamente zero. E depois que a mobilidade dele vai aumentando, e como é um ânion, na verdade, a mobilidade dele é negativa. Isso não é tão fácil achar na literatura a mobilidade dos íons. O que é mais fácil achar na literatura é a carga do íon. Por exemplo, a variação da carga do íon em função do pH. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Achar esse dado aqui, ele é conseguido com eletroferogramas experimentais de laboratório. Você precisa fazer eletroferogramas, você precisa obter eletroferogramas em diferentes pHs para você construir essa curva, tá? Isso, para acetato, que é um íon comum, esse valor existe para vários outros íons também, mas para moléculas, por exemplo, novas, que às vezes é nosso interesse, por exemplo, na pesquisa, isso é um pouco mais complexo, mas aí o que eu consigo achar é isso daqui, né? Eu consigo ver, vocês podem ver que a variação da carga do acetato é exatamente igual ao gráfico da variação da mobilidade do acetato. A questão que aqui está sendo dada a velocidade, por exemplo, a mobilidade, a velocidade desse íon em solução, e aqui é mostrada a carga dele. Então, a carga do acetato é zero, e depois a carga vai aumentando até a carga ser menos 1. Então, significa que todas as moléculas de acetato em solução vão estar com carga menos 1. E nesse caso, eu sou usuário desse software, tá? A partir do índice desse software é hoje que ele é pago, né? Eu acho que gratuitamente você pode usar, mas muito pouco. Tá? Então, eu resolvi pagar, são 5 euros por mês, se não me engano, tá? Agora, vamos complicar um pouco mais, tá? Tá vendo? Agora, a alanina, ela tem 2 pKs, um pK de um ácido fraco, grupo carboxílico, e um grupo amina, que, então, na verdade, é um pKa de uma base fraca. Então, aqui, na verdade, olhando para esse equilíbrio, mesmo lá na prática, dá para mais ou menos ter uma ideia do que vai acontecer. Porque, novamente, o mesmo que eu falei sobre aquela outra molécula, que é o veneno lá do sapinho, então, o que acontece? Se eu descer o pH 2 unidades, essa molécula vai ser neutra aqui, mas vai ter uma carga positiva aqui, né? Se eu subir 2 unidades de pH, essa espécie aqui vai ter, todas as moléculas vão ter carga negativa aqui, tá? E é o que eu estou vendo aqui, né? Tá? Então, a espécie, eu posso ter, então, a espécie azul, que ela é só com carga negativa, e isso vai acontecer só em pH acima de 10, que ela vai ser toda assim. Em pH abaixo de 3 ou abaixo de 2, ela vai ter toda carregada positivamente. E toda essa região de pH aqui, assim, ela vai ter uma carga negativa e uma carga positiva. Então, para a eletroforese capilar, essa molécula é neutra. Onde que eu posso trabalhar com ela? Eu posso trabalhar com ela nessa região, que é possível trabalhar com eletroforese capilar em região de pH 3, 2,5 até 4. Então, é possível trabalhar. Depois, eu teria que, se eu não conseguir resolver meu problema aqui, eu teria que ir aqui. Eu já antecipadamente falo para vocês que provavelmente seria melhor trabalhar nessa região, tá? Em pH entre 8 e 10, tá? Só que aí, qual é o problema disso? De eu trabalhar entre pH 8 e 10? Eu preciso ter um controle de pH muito bom. E eu preciso, por exemplo, se eu faço um teste hoje, estou trabalhando com pH 9, amanhã tem que ter um pH muito bom para que aquele meu pH seja 9 exatamente igual.
Senão, o meu resultado de hoje e de amanhã vai ser diferente. Por quê? Porque eu preparei mal, por exemplo, eu tive um problema na hora de preparar minha solução tampão, e o pH é um pouquinho diferente. Por quê? Qualquer região de pH por aqui, eu vou ter uma variação do equilíbrio, tá? Eu vou ter menos dessa espécie ou mais dessa espécie. E aí a minha mobilidade dessa espécie vai mudar. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? E aqui, então, Professor, sim, então, nessas áreas em que o pH é igual ao pK, eu vou ter metade das moléculas de uma forma e metade de outra forma, correto? qual é o pH que a gente está falando agora? Não, só assim, de forma geral, o pH, se o pH é igual ao pK, eu vou ter metade, metade. Isso não vai interferir na hora de fazer a análise? Então, mas aí veja bem, eu tenho que olhar para essa figura aqui agora, tá vendo? Essa figura, então, significa que, tá vendo, ó, em pH muito baixo, ela vai ser um cátion, com uma carga. Então, por exemplo, se eu for trabalhar nessa região aqui assim, ela vai ser um cátion. Só que aí, por exemplo, aqui, por que eu estou apontando aqui? Porque eu estou apontando mais ou menos a metade desse gráfico. Então, ela vai ser a metade dos íons vão ter carga positiva ainda. Ou, na verdade, todos os íons aqui vão ter carga positiva. Aqui, assim, todo aqui vai ser carga positiva. Opa, postei aqui. Então, todos os íons aqui vão ter carga positiva. E esse aqui, parte deles já estão se tornando ânions. E aí, uma carga negativa vai anulando a positiva. E quando chega aqui assim, ó, tá vendo? Aí eu vou ter essa espécie. Tudo com carga negativa aqui, tudo com positiva aqui. E Professor, Oi. eu acho que a dúvida, a Diele, a dúvida dela, ela quis dizer que, tipo assim, eu acho que ela entendeu assim, ao meu entender, que, por exemplo, se eu tiver no valor de PK, eu vou ter 50% de espécie de uma forma e 50% de outra. Você Isso. está achando que, por exemplo, às vezes a concentração, então, eu vou ter só da metade, é isso que você está pensando? Isso, se vai interferir Uhum. na hora de fazer a análise, porque eu vou ter Né? É Então, a metade. mas, questão da banda, né? mas eu acho que a discussão é legal, mas lembra ali que esse PK aqui é da parte que vem daqui, não é? Sim, Então, aqui, na verdade, eu tenho metade das moléculas neutras aqui e metade das moléculas com uma carga negativa, certo? certo. Mas todas, nesse radical, todas elas vão ser positivas. E nesse caso, a mobilidade, dependendo da quantidade de OH que eu vou ter, o hidrogênio ligado e a parte que vai ter um ânion, a mobilidade não vai mudar. Então, mas enquanto, por exemplo, se eu manter esse pH aqui assim, que seria um pH que é igual a 2,47, se eu manter esse pH, o que eu vou ter? Se eu tiver 100 moléculas, 50 vão estar neutras aqui, 50 vão estar carregadas negativamente aqui, e 100 vão ter carga positiva aqui. Certo. E isso enquanto eu manter esse pH, e aí lembra que eu preciso manter esse pH de um dia para o outro para que senão varie, senão eu vou ter um tempo de migração diferente de um dia para o outro. Aqui é o contrário, né? Então aqui, por exemplo, eu estou agora falando desse ponto da molécula, tá? Porque nesse ponto aqui, todas elas vão estar negativas, nessa região, tá? Entendi. Tudo bem? Certo. E aí, isso, eu acho mais fácil olhar para esse gráfico, por exemplo, porque daí eu não preciso ficar imaginando. Que eu sei que se eu for no pH, por exemplo, que é aqui em torno de 3, eu sei que ela vai ser catiônica. Ou, em outras palavras, vai ter a molécula, se eu tenho 100 moléculas, eu vou ter um número maior de cargas positivas do que negativas. Se eu vier um pouco para cá, aqui já não, eu vou ter todas as moléculas vão estar negativas aqui e todas as moléculas vão estar positivas aqui. Então, uma anula a outra, então toda essa região, por exemplo, de pH 4 até pH 8, essa molécula não vai ser atraída pelo potencial aplicado lá da eletroforese capilar. Isso quer dizer que ela não possa ser analisada, a gente vai ver mais tarde o que a gente faria com uma molécula neutra, tá? E se eu quiser analisar ela como ânion, eu teria que trabalhar com um pH acima de 8. Tá? Porque daí
vai acabar perdendo hidrogênio aqui, pela falta de hidrogênio, vai se tornar neutra aqui, e aqui, assim, ela vai ter todas as moléculas vão ter uma carga negativa aqui, tá? Então, nessa região, eu posso analisar ela como ânion, e nessa região, eu posso analisar essa espécie como cátion. Aí, vejam bem, isso tem um lado que é um pouco mais complexo para você entender, porque você tem que olhar para esse gráfico do meu ponto de vista, lembra? E, novamente, eu não estou mostrando aqui mobilidade, estou mostrando carga, tá? Charge em inglês, né? Tá? E aí, nessa região aqui, então, eu tenho que levar em consideração a parte que vem, por exemplo, da base fraca, porque é positiva, e eu tenho que levar em consideração também a parte que é um ânion que seria proveniente, por exemplo, dessa região, que seria proveniente do ácido fraco. E vocês podem ver que, apesar de ser moléculas que não mudam, a mobilidade, por exemplo, da parte carregada positivamente é um pouco maior que a mobilidade da espécie carregada negativamente. Tá? E, então, o que deve variar? Deve variar um pouco o tamanho da molécula em solução quando ela está carregada positivamente do que quando ela está carregada negativamente. Tá? Isso eu poderia explicar, por exemplo, porque a mobilidade, por exemplo, da parte carregada negativamente é um pouco menor do que quando a molécula está carregada positivamente. Tá? Essa já é uma espécie que, nem eu acho para você, falo para vocês, ela é mais complexa de você imaginar. Por isso que eu acho que sempre, na medida do possível, você vai e tenta montar esse gráfico quando você está trabalhando com eletroforese capilar em zona. Tá? Então, é o que eu falei para vocês, eu uso muito o Chemicalize, tá? Mas uma opção gratuita é o CurtPot. Só que o CurtPot, ele é um software gratuito, mas você precisa dos valores de pKa. No Chemicalize, ele faz uma simulação para você. Então, o que acontece? Essa simulação, ela pode não estar correta. Só que lá no CurtPot, na verdade, você precisa dar essa informação, tá? Então, você precisa dar a informação corretamente. E a gente já teve caso lá no laboratório, onde a gente foi achar esse valor no Chemicalize, e a gente foi lá na prática e o resultado não é conforme esperado. Então, a gente definiu, isso foi na tese do Rafael, a gente definiu na prática qual era o pKa, e era diferente do que era dado teoricamente por esse site, tá? Depois eu vou mostrar um pouco de como funciona esse software também, porque eu acho que isso é importante para vocês, e como é gratuito, ele também serve para N outras coisas, tá? Então, eu vou mostrar um pouco desse software para vocês depois, e também esse também, para vocês terem alguma ideia, tá? Aqui, novamente, agora, a gente colocou junto com a alanina a tirosina, tá? Que também é um composto, é um fótoro que pode, por exemplo, só que diferentemente da alanina, ó, ela tem 2 grupos carboxílicos, tá? E aí, novamente, aqui, ó, a mobilidade da tirosina, apesar de ela ter uma carga positiva, a mobilidade da tirosina é menor que da alanina. E isso faz sentido, por quê? Porque dá para ver que a molar da tirosina é maior. Então, se a massa molar da tirosina é maior, apesar das duas terem uma carga positiva em pH baixo, que aqui é 9,19, o pKa e aqui é 9,48, então as duas vão ter uma carga negativa em pH baixo, as duas vão ter uma única carga, mas como a tirosina tem uma massa molar maior, a mobilidade é menor, que faz sentido. Então, depois, toda essa região, novamente, essas espécies são neutras, e em pH mais elevado, agora, a tirosina, na verdade, ela vai ter 2 cargas negativas, uma aqui e uma aqui, enquanto que a alanina só uma. Então, novamente, dá para explicar por que a tirosina, agora, em pH mais elevado, vai ter uma mobilidade maior do que a alanina, porque tem 2 cargas, mesmo tendo massa maior. Então, essa segunda carga negativa está compensando, apesar da massa ser um pouco maior. Tudo bem, gente? Então, vejam bem, 2 cargas negativas em pH acima de 10, então, antes só tinha uma, e aí ela passa a ter uma mobilidade maior do que.
do que a alanina em pH mais elevado. Então, o que acontece? Eu conseguiria separar essas duas espécies aqui, mais ou menos nessa região, porque eles têm mobilidades diferentes, e eu também conseguiria separar as duas espécies nessa região, porque elas têm mobilidades diferentes. Tá? E vejam bem, isso é diferente do que eu dar o valor de carga. Porque se eu sobrepor o valor de carga de cada uma delas, elas vão se sobrepor exatamente aqui. E aqui não, porque vão ter cargas diferentes, mas aqui vão se sobrepor. E aí, olhando para a carga, eu poderia dizer, ó, não vão separar. Mas, na verdade, a carga não é a mesma coisa que mobilidade. Tá? Aqui um terceiro, agora o ácido aspartico, tá vendo? Então, aqui vocês podem ver que o ácido aspartico, ele já tem, ele é similar também, só que os pKa são diferentes, tem dois grupos carboxílicos de ácidos fracos e um, novamente, proveniente de uma base fraca. Mas ele só vai ter uma região de pH onde as cargas vão ser iguais. Isso, na prática, a gente até desconsidera, né? Porque é uma região muito pequena. Enquanto esses eu tenho uma região onde eles têm uma carga positiva e negativa, na mesma molécula, é uma região de pH muito grande, para o ácido aspartico isso não vai ocorrer. Ou o ácido aspartico vai ser um cátion, ou ele vai ser um ânion. Agora, vejam bem, aqui, novamente, eu consigo separar facilmente o ácido aspartico das outras duas nessa região. Porque o ácido aspartico é um ânion, e as outras duas são neutras. Então, é fácil de separar nessa região. Agora, separar as três, vocês podem ver que eu vou para cá, eu não consigo separar o ácido aspartico da tirosinase. E separo as duas da alanina. Eu vou nessa região, talvez eu consiga, tá, gente? Mas eu vou dizer, aqui tem que o laboratório testar, para ver se essa diferença de mobilidade é suficiente. Onde provavelmente seria a melhor opção? pH 12, tá? pH 12 talvez seria a melhor opção em separar os três como ânions, porque as mobilidades dos três aqui são diferentes. Novamente, se eu sobrepor as cargas, eu não teria essa informação, provavelmente. Tá? Porque eu não teria o valor da mobilidade. Novamente, o controle do pH, por exemplo, se eu trabalhasse nessa região, o controle de pH não precisaria ser tão bom, porque se eu trabalhasse em pH 6 ou em pH 7, as espécies não iriam mudar. E toda vez que eu posso em eletroforese capilar, eu vou para essa região. Se eu conseguir trabalhar nessa região, é bom. Por quê? Porque o meu método vai ser mais robusto, ele não vai ser tão dependente do pH. Mas vocês podem ver aqui que eu não tenho opção. Se eu for para cá, eu consigo ver muito bem o pico do ácido aspartico, mas não consigo ver o pico das outras duas espécies. Se eu vier para cá, já não. Eu consigo ver o pico, eu analiso os três como ânion, e há uma boa separação nessa região, mas eu preciso ter um controle de pH em função de que são moléculas que têm um equilíbrio bastante complexo, tá? Então, eu vou sair um pouco desse software e vou mostrar para vocês, então, gente. Então, aqui, ó, como eu uso Chemicalize, tá, gente? Alguém quer dar um exemplo de alguma molécula aí, desconhecida ou não? Em inglês, de preferência. Então, eu pago, eu tenho que me logar, tá? Eu não acho caro, é em torno de R$ 26, mas na atual conjuntura também eu acho que não é caro para mim, mas para muitas pessoas pode ser caro. Então, por exemplo, aqui... Eduardo. Oi. Boa tarde. O Chemicalize, se você fizer registrar com a faculdade que você frequenta, você tem uma quantidade de créditos por mês gratuito para você utilizar ele. Sim. Sim. Então, sim, essa é uma alternativa. Tem algumas opções, né? Mas eu acho que isso não tem mais, não. Porque a gente sempre logava pela universidade e tinha aqueles créditos, depois parou. Tem um pouco tempo que parou de deixar dessa forma. É, isso aí. Eu não sabia que tinha Isso é parado. uma coisa que tem... Alguém quer... Então, aqui, ó, tá vendo que eu digitei aqui codeína, tá?
Então, essa é uma espécie que a gente já trabalhou, então o que acontece? Já tem a forma molecular, eu tenho o peso molecular, tá? Agora, vejam bem, isso é uma simulação, tá? Quando são moléculas mais conhecidas, até, por exemplo, ácido fosfórico, ele não, os valores não batem exatamente com o que tem nos livros textos, tá? Então tem que tomar cuidado. Então, o que a gente quer, por exemplo, a eletroforese está aqui já. Ó, eu sei que, deixa eu só diminuir o zoom aqui um pouco, eu sei que do pH 0 até em torno de 7, ela vai ser um cátion, tá? Por quê? Ela vai ter essa forma molecular, por exemplo, vai ser um cátion. Tá? Essa informação é importante. Depois ela vai perdendo a carga, tá? Então, por exemplo, porque na forma azul ela já vai ser neutra, tá? Porque a codeína é uma base fraca, então o que acontece? Ela vai perdendo o hidrogênio aqui e vai se tornando neutra. Então, pH 12, ela vai ser uma molécula neutra. Depois que ela vai ter em pH acima de 12, que não é possível trabalhar com a eletroforese capilar, ela também poderia se trabalhar como na forma de ânion aqui. Mas isso na prática não é possível. Depois a gente vai comentar isso um pouco mais. Então, essa informação é importante. Aí eu descendo um pouco aqui também, aqui já me aparece a distribuição dessa espécie em função do pH e a carga, tá? Aqui a carga, ó. Se eu andar com o mouse aqui, ó, por exemplo, até pH 7,6, ela vai ter todas as moléculas vão estar carregadas positivamente. Se eu for descer aqui, por exemplo, pH 9,3, aí, na verdade, voltando um pouco, ó, pH 9,2, eu vou ter 50% de cada um, porque o pKa é 9,2, tá? Descendo um pouco mais, eu vou ter uma região que ela vai ser neutra, então a eletroforese capilar de zona não seria possível trabalhar, e depois ela vai ser um ânion, pH maior, mas eu não vou conseguir trabalhar também, porque essa é uma região de pH que as colunas utilizadas, por exemplo, de sílica, elas não seriam utilizadas. Acho que eu ia começar a dissolver a coluna de sílica, tá? Então, essa é uma informação bastante importante, tá? Agora, como eu falei, parte a gente usou muito tempo gratuitamente, a gente tinha 100 créditos por mês, e um tempo para cá, isso eu não tenho certeza se isso continua, mas na dúvida, então eu optei por pagar, porque eu uso bastante. E aí eu gostaria de mostrar para vocês, esse é um software, aqui, ó. Então, por exemplo, esse é um software que ele roda no Excel, tá? Então, ele tem várias páginas aqui embaixo diferentes, tem explicações de como ele funciona, mas no caso da eletroforese capilar, você vem para essa janela de distribuição. Então, por exemplo, aqui eu tenho na tela o ácido bórico, tá? Então, o ácido bórico é um ácido que nós utilizamos muito, mas o equilíbrio dele, a gente não costuma olhar para ele de vez em quando. Então, novamente, olhando para cá, o ácido bórico, então, ele é neutro numa grande região de pH e só se torna um ânion em pH acima de 7. E ele também mostra aqui, se eu descer um pouco mais, ele mostra vários equilíbrios. Na eletroforese capilar, o que importa é este daqui, ó. Então, por exemplo, carga, por exemplo, do borato. A carga do borato é 0 até pH mais ou menos 7,5. A partir daí que ele começa a se converter em um ânion. Então, em pH, então 11, ele se eu tenho 100 moléculas, a 100 tem cargas negativas, menos 1. Mas eu posso trabalhar nessa região, desde que eu tenha um bom tampão, e aí eu posso trabalhar com, por exemplo, se eu tenho 100 moléculas nessa região, eu trabalho com 50 moléculas de borato com carga e 50 não. E aí ela, na média, vai ter uma carga meio. A carga vai ser menos 0,5, porque a metade das moléculas vai ter carga e a metade não, tá? Por que daí esse software é importante? Porque esse gráfico, se eu voltar aqui em cima, por exemplo, que esse aqui em cima, o primeiro gráfico, é a distribuição por pH. Se eu for para a direita, aqui assim, ó, por exemplo, carga média das espécies. Aqui assim eu posso tirar daqui, ó, os valores. Eu simplesmente posso pegar as duas colunas aqui, ó, e levar isso para o Origin, e eu posso construir esse gráfico. Então, é o que eu fiz um pouquinho antes da aula começar.
Por exemplo, eu joguei aqui o pH e a distribuição de carga da codeína. Então, vocês podem ver aqui, que já tenho no Origin, o comportamento, desculpa, é aqui embaixo. Esse aqui, que é do borato. Então, o borato tem carga zero numa região de pH muito grande, e um pH acima de 7,5, ele começa a se tornar um ânion. Tá? E esse é um trabalho que a gente sofreu um pouco, a Dianda, esse é do trabalho da Dianda, porque, na verdade, a Dianda separa a cocaína do borato, só que a cocaína, ela não consta lá no curtipote, então eu não dá para adicionar, tá? Mas eu não me dei esse tempo, então eu usei uma codeína, que é uma molécula muito parecida com a cocaína. Então, o que acontece? Se eu quiser trabalhar em eletroforese capilar de zona, eu vou ter que ir para essa região, ó, entre pH 8 e pH 9,5, que nessa região, o borato vai ser ânion e a codeína vai ser cátion. Lembra, a gente está falando de eletroforese capilar em zona. Tá? Aí, por exemplo, tem mais uma molécula na minha amostra, por exemplo, tem ainda... qual é o outro ânion que eu poderia ter lá? Carbonato, né? Então, carbonato. Então, eu também posso novamente vir aqui, vir no software, e aí o que eu tenho que achar aqui? Eu tenho que achar o ácido carbônico. Tá? Vamos ver se eu acho ele fácil aqui. Aqui, ó. Aqui está o ácido carbônico. Tá? Então, eu coloquei o ácido carbônico aqui, por quê? Porque lá nas amostras que a Diandra trabalhou, também tem carbonato. Então, simplesmente gerar as curvas. Então, vejam bem, agora eu já tenho o equilíbrio aqui do carbonato. Descendo um pouco mais, eu tenho a distribuição de carga do carbonato. Tá? Então, eu sei que o carbonato, ele começa a se tornar, ele tem carga zero, porque é um ácido fraco, ácido carbônico, até em torno de pH 5, e acima disso que ele começa a se tornar um ânion. Primeiro com uma carga, ele vai se tornando todo com uma carga, e depois, como ele tem 2 hidrogênios, na segunda carga. Então, novamente, você está vendo que lá, eu olhando aqui para esse software, eu consigo trabalhar em pH 8 e 9 com esses dois. Aí, vindo novamente para cá, em pH 8 e 9, ó, o carbonato vai ter uma carga. Vai ser um ânion. Então, dá para separar também carbonato naquela condição? Sim. Quer dizer que eu consigo separar? Eu não consigo dizer, porque eu não estou olhando para esse gráfico agora, eu não tenho mobilidade, aqui eu tenho carga. Tá? Então, eu não sei se tem algum software na internet que você poderia achar esse valor de mobilidade, porque a mobilidade já me dá um indicativo se isso vai separar ou não. Tá? Mas o que eu sei é que o carbonato, nessa região, olhando para essa simulação, ele vai ter carga. E a carga é negativa, vai ser um ânion. Tá? E assim sucessivamente. Agora, posso novamente, por exemplo, também simplesmente vir aqui. Tem que subir de novo. Eduardo, Oi. só uma coisa que eu estava pensando. Os valores de mobilidade, eles são fixos, independente da composição do tampão que eu estou usando? Então, enquanto o tampão não interagir com a espécie, sim. Então, veja bem, aqueles valores de mobilidade, por exemplo, não tem nenhuma interação de complexação, não tem nenhuma outra interação daquelas espécies. For só o pH, sim. Mas se Mesmo houver o alguma tampão, interação química, o valor vai ser diferente. mesmo eu tendo um tampão com uma mobilidade muito alta ou muito baixa, se estiver no mesmo valor de pH ali, a mobilidade é a mesma. A mobilidade é a mesma, mas lembra que você não pode confundir com o que vai acontecer lá no detector, né? Uhum. O detector Ah, que certo. pode ter variações, tá? Mas em relação à mobilidade, é que, na verdade, no nosso caso, por exemplo, a gente usa lá no laboratório o detector condutométrico, né? Então, o detector condutométrico, ele responde à mobilidade, né? Então, para a gente faz muito sentido. A hora que até eu tiver acesso ao valor de mobilidade, você também tem uma ideia da sensibilidade. Agora, se eu usar um detector UV-Vis, eu posso não ter nenhuma ideia disso, né? Uhum. Então, aqui, ó, gente, você sabe fazer isso melhor do que eu, mas, por exemplo, o que eu teria que fazer? Eu copiei lá, por exemplo, o equilíbrio agora do carbonato, eu adiciono outra coluna aqui,
e colo aqui agora e ploto novamente. E agora eu já vou ter o equilíbrio do carbonato aí também, tá? Então, tem agora a codeína, eu tenho em azul o carbonato, e tenho em vermelho o borato, tá? Então, novamente, novamente, pH 8, agora eu tenho todos sobrepostos, eu consigo trabalhar nessa região. Lembrando, novamente, que eu estou aqui mostrando a carga. Tudo bem, gente? Por isso eu acho esse software aqui, ele é muito, muito legal, porque, na verdade, eu uso ele muito para outras coisas. Para quem, como tem muita gente da área de eletroquímica aí, vocês que são da eletroquímica lá de Ituiutaba, vocês conhecem esse software ou não? Sim, professor. Isso. A gente conheceu, eu conheci ele na aula de análise, a analítica avançada que a gente fez com vocês, apresentou ele. Desde então a gente usa ele bastante. Ah, então. Porque assim, eu gosto bastante desse software, né? Porque ele é um simulador de titulação também, né? Sim, sim. Então, você, por exemplo, qualquer ácido fraco que você queira saber como é o gráfico, por exemplo, na titulação, você consegue saber, daí você consegue saber em que região que de fato vai ter o salto de potencial, em que região de pH, você consegue então escolher um indicador adequado, e assim sucessivamente. E na verdade, eu faz tempo que mexo nesse software, e ele na verdade tem muito mais do que eu posso imaginar. É bastante completo, tá, gente? E é muito útil, eu faço até alguns, por exemplo, no paper da Diandra, acho que é o gráfico número 1, eu fiz usando esse software, né? Então, ele é bastante útil para aquilo que a gente quer nesse sentido, tá bom? Então, voltando à aula, se depois alguém tiver alguma dúvida adicional sobre esse software, a gente pode voltar a falar disso. Eu sou fã dele, né? Às vezes não pode ouvir demais o que eu falo, tá? Mas aí vejam bem, lembra que na primeira aula a gente falou de mobilidade iônica. Então, o que acontece? Se uma espécie é íon, por exemplo, se é proveniente de um ácido forte ou de um ácido fraco, ela vai ser um íon sempre. Agora, como a grande maioria das moléculas que existem são provenientes de ácido, desculpa, se eles são provenientes de um ácido forte, eu já sei qual é a carga que eles vão ter. É o caso, por exemplo, do sódio, do potássio, é o exemplo, por exemplo, do nitrato, do cloreto, mas eles são minoria, né? A grande maioria das espécies são provenientes de ácidos fracos ou bases fracas. E aí eu tenho que levar em consideração a mobilidade efetiva. O que é a mobilidade efetiva? A mobilidade da espécie vai variar em função do pH e em função do pKa ou dos pKas da espécie, tá bom? Agora a gente vai passar a falar sobre um outro parâmetro, outro fenômeno que acontece na eletroforese capilar. E esse fenômeno está relacionado, por exemplo, com a coluna que é utilizada, que ela é de sílica fundida. Tá? E os grupos de sílica, por exemplo, eles se comportam de uma maneira muito similar a de um ácido fraco. O que acontece com o ácido fraco se eu vario o pH? Esses hidrogênios, por exemplo, se eu tenho um pH 2, provavelmente toda a sílica vai estar neutra, porque em pH 2 eu tenho muitos hidrogênios em solução, e esses hidrogênios vão se ligar a esses oxigênios, e a sílica em pH baixo, quimicamente vai ser neutra. Tá? Mas se eu colocar ela em pH, por exemplo, 5, aí eu vou ter menos H+ em solução, aí nem todas essas oxidrilas, esses grupos siloxano, silanol, eles vão estar protonados. Parte já vão perder os hidrogênios. Se eles perdem os hidrogênios, eles vão ter uma carga negativa aqui. Tá? Exato, de uma maneira muito similar a que a gente falou do ácido acético. Tá? Então, o ácido acético e a sílica, eles têm um pKa similares. Então, em outras palavras, entre pH 2,5 e pH 6,5, 7, eles vão ter uma variação no número de cargas negativas aqui. pH bem baixo, neutro, e em pH bem mais elevado, pH acima de 7,
todos os grupos siloxanos, ou silanol, ou os silanóis geminados, todos eles vão ter uma carga negativa. Tá? E aí é o que eu quero dizer, em pH baixo, a parede vai ser neutra, em pH elevado, mais alto, parcialmente neutra, ou parcialmente carregada negativamente, ou totalmente carregada negativamente. Aí, o que eu preciso imaginar? Eu tenho um potencial químico agora em solução. Não é só o potencial de separação da eletroforese. Lembra que a gente aplica um potencial para que ocorra a separação. Mas além daquele potencial que eu aplico, uma fonte de alta tensão, eu vou ter um potencial químico em solução. E aí eu preciso imaginar o que acontece com esse potencial químico quando eu coloco um eletrólito lá. Os cátions vão ser atraídos eletrostaticamente e os ânions vão sofrer uma repulsão eletrostática. Então, o que eu vou ter junto da parede de sílica? Eu vou ter uma dupla camada elétrica. Tá? Então, quem mexe com eletroquímica, a maioria aqui, não é nenhuma surpresa. Então, se eu tenho algum sólido carregado negativamente, ele vai formar uma dupla camada elétrica com os cátions do meu eletrólito. E lembra, eu sempre no meu eletrólito vou ter cátions e ânions. Vai ser uma solução neutra. Então, eu vou ter essa condição dependendo do pH que eu vou ter em solução. Tá? Então, novamente, mostrando de um outro jeito, por exemplo, a sílica, é que nem eu mostrei para você, ela é muito parecida com a ácido acético. Ela é neutra em pH baixo e o pH vai aumentando, ela vai criando carga negativa, e acima de pH 7, na verdade 7,7, isso não não tem valores exatamente iguais, dependendo de onde você pega esse valor da literatura, porque esse valor de pKa não é muito bem conhecido, mas em pH baixo, então eu tenho pKa maior que o pKa, ela vai ser neutra, ou parcialmente carregada, e toda essa região, desculpa, aqui embaixo ela vai ser neutra, a sílica, nessa região ela vai ter parcialmente carregada, não dá para dizer que é 50-50, e um pH acima de 7, então a parede sílica vai estar carregada toda negativamente. Então, lembrem-se, gente, tá, gente, de tudo que a gente vai discutir agora em diante hoje na aula, eu preciso lembrar disso. Não tem como não lembrar, tá? Para que a gente consiga discutir. Vamos partir de uma situação, então, que a capilar de sílica, eu tenho uma solução lá dentro com pH em torno de 7,7. Eu vou lá no laboratório, preparo uma solução tampão de pH 7,7 e coloco dentro do capilar. Como é que vai estar a minha parede de sílica? Totalmente carregada negativamente. Por quê? Porque eu já estou muito acima do pKa da sílica, que é em torno de 5, por exemplo. Então, a parede da sílica vai estar carregada negativamente. Tá? E aí, o que vai acontecer? Alguns íons lá do meu tampão de corrida vão se ligar. E vai ser uma camada fina e fixa de cátions absorvidos. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter todas essas cargas neutralizadas com cátions do meu eletrólito de suporte, ou tampão de corrida, como a gente fala em eletroforese capilar. Tá? E esses cátions que se ligam aqui, eles são fixos. Tá? Camada fixa. Aí, o que acontece? Mas como eu vou ter cátions aqui, desculpa, por exemplo, esses ânions da parede, eles atraem alguns cátions fortemente para serem fixos, mas outros cátions, eles são atraídos parcialmente, e a gente chama isso de camada difusa. Nessa região, então, veja bem, eu vou ter mais cátions do que ânions, só que já é chamada de camada difusa, ela não é fixa, onde eu tenho mais cátions que ânions. E no seio da solução, eu vou ter uma solução normal, eu vou ter uma distribuição igual de cátions e ânions, tá? O mesmo vai ocorrer no outro lado, tá? Veja bem, e aí essa que é uma questão que a gente precisa lembrar, a gente está falando de uma coluna com diâmetro interno muito, muito pequenininho, tá? Então, na verdade, esse seio da solução, ele existe, mas não é tão grande assim. O tamanho dessa camada difusa que está se formando aqui, ela tem certo tamanho,
tá? Em relação ao todo da solução. Tá? Então, o que eu vou ter com o tempo? Então, veja bem, isso aqui é potencial químico que a gente está falando aqui. Então, como a parede está carregada negativamente, e isso é proveniente naturalmente da sílica, essa dupla camada elétrica fixa e difusa, essa vai se formar sem aplicação do potencial de separação da eletroforese. Mas, em seguida, quando eu estou trabalhando com a eletroforese, eu vou aplicar o potencial. Então, eu vou ter o anodo aqui e o catodo aqui. Então, o que vai acontecer agora? Essas espécies, essa coluna aqui, por exemplo, nessa região, que ela lembra que ela está em redor, por exemplo, lá da pequena coluna, junto da parede, quando essas espécies começam a se movimentar, aí toda a solução começa a se movimentar. E isso nós chamamos de fluxo eletrosmótico, tá? Então, o que acontece? Forma essa dupla camada elétrica, parte desses íons vão estar ligados à parede de uma forma fixa, mas essa camada difusa não é fixa. Então, quando eu aplico o potencial, como aqui tem mais cátions do que ânions, essa espécie, essa região vai começar a se locomover em direção ao potencial negativo, levando toda a solução. Então, por exemplo, eu não tenho uma bomba na eletroforese capilar, mas isso aqui é como se fosse uma bomba. Então, eu consigo lentamente bombear a solução, por exemplo, nesse caso, do catodo para o anodo. Quando isso ocorre? Quando eu uso um capilar de sílica fundido sem modificação. Então, esse é o fluxo eletrosmótico normal. Por que ele é o normal? Porque é o que eu tenho sem modificar a coluna de sílica fundida, tá? Aqui, novamente, então, eu sempre preciso imaginar isso, ó. Então, se eu tenho fluxo eletrosmótico, eu vou ter uma movimentação da solução dentro do capilar em função dessa dupla camada elétrica. E aí, vejam bem, gente, aí espécies neutras se movimentam dentro do capilar? Sim, porque as moléculas neutras são carregadas por esse fluxo eletrosmótico. Tá? Então, dá para separar, por exemplo, espécies neutras. Tá? Aqui eu gostaria que vocês não prestassem muita atenção no Teflon e no Pirex. Por quê? Porque a grande maioria das vezes eu uso sílica como coluna. Excepcionalmente não uso. Então, vamos falar aqui só de sílica. Mas, se amanhã depois, vocês podem ver que se o fluxo eletrosmótico é um problema para vocês podem usar Teflon, vocês podem ver que o fluxo eletrosmótico é bem menor, tá? Independente do pH. Ou, se vocês querem fluxo eletrosmótico em pH mais baixo, confesso que eu não sei dizer para vocês se as colunas de Pirex existem. Mas lembra que, mesmo em pH baixo, o Pirex vai ter, por exemplo, fluxo eletrosmótico. Mas voltando, vamos olhar para a nossa coluna que a gente usa normalmente. Então, vocês podem ver que em pH baixo, por exemplo, em pH 3, existe fluxo eletrosmótico, mas ele é muito, muito lento. Tá? Então, mesmo em pH 4, não existe fluxo eletrosmótico? Existe, lento. pH 5, existe. pH 6 já não, aí tá vendo? Ele já aumentou bem. Mas de pH 6 até pH acima de 7, que ele se torna, ele dobra ainda. Tá? Então, a gente vai achar muito em papers escrever assim, na região de pH, onde o fluxo eletrosmótico, a velocidade do fluxo eletrosmótico é elevada. Então, onde que eu vou? Eu olho para essa região. Então, aqui eu sei que o fluxo eletrosmótico é elevado. Nessa região, eu sei que o fluxo eletrosmótico praticamente não existe. E aqui no meio, ele é intermediário. O que é complicado nisso? Porque eu preciso agora... Pode falar. O fluxo eletroosmótico vai depender do tampão? O tampão faz diferença, mas basicamente o pH do tampão, né? Ah, sim. Sim, tá vendo? O pH, mas o tampão também, mais concentrado, menos concentrado, faz diferença, mas basicamente a mobilidade do fluxo eletroosmótico muda com o pH. Tá bom. Tá? Então, aí, novamente, por exemplo, se você for um dia para o laboratório trabalhar com pH 6, outro dia for no laboratório trabalhar com pH 6.2, os teus tempos de migração vão variar. Por que vai variar?
Pode até não ser, por exemplo, relacionado com a espécie que você está separando. Pode ser que o equilíbrio ali seja, não haja variação, por exemplo, do equilíbrio da espécie. Mas vai haver variação do fluxo eletrosmótico. Então, você tem que ter controle do pH também em função do equilíbrio da espécie, mas também em função da velocidade do fluxo eletrosmótico, tá? Assim, para entender um pouco mais, de uma maneira mais fácil, que é o fluxo eletrosmótico, eu preciso imaginar, sempre a eletroforese capilar, você nadando num rio. Então, a correnteza do rio é um fluxo eletrosmótico. Então, o que você pode fazer? Você pode nadar a favor, está vendo que o fluxo, a velocidade do rio vai para esse lado. Então, você pode nadar na mesma direção, ou você pode nadar em outra direção. Tá? Quando você nada na mesma velocidade do fluxo eletrosmótico, na verdade, sua velocidade aumenta. Todos vocês, acho que já devem entender isso. Então, e aí a tua velocidade passa a ser aparente, porque, na verdade, você nadando aqui, ou nadando aqui, vamos supor, se você é o mesmo nadador, a velocidade que ele está nadando é a mesma. Só que aqui ele se locomove muito mais rapidamente e aqui muito mais lentamente. E se ele for um péssimo nadador, por exemplo, que nem eu, na verdade a correnteza vai levar ele. Então ele nada para esse lado, mas na verdade ele está se locomovendo junto com a correnteza do rio. Por quê? Porque a velocidade da correnteza do rio é maior que a velocidade da espécie nadando. Só que lembra que se o fluxo do rio é o fluxo eletrosmótico, eu não estou falando de pH 3. Porque em pH 3, gente, eu basicamente tenho um lago. A solução está parada. Então, lembra, são coisas que eu preciso lembrar. Em pH 3 ou abaixo disso, eu não tenho fluxo eletrosmótico. Então, eu vou estar nadando num lago, porque eu não tenho fluxo eletrosmótico. Mas, a partir do momento que o pH foi subindo de 3, a velocidade desse rio vai aumentando. E aí, o que acontece? Quando eu estou em pH 7, grande maioria das vezes, o fluxo eletrosmótico é mais rápido que a grande maioria dos íons. E aí, lembra que a grande maioria dos íons ainda são moléculas orgânicas, com peso molecular, sei lá, acima de 100. Então, elas vão ser espécies lentas, e o fluxo eletrosmótico vai ser mais rápido do que todas. Tá? Por exemplo, a cocaína, ela é lenta. É um cátion, mas é lenta. O ácido ascórbico é um ânion, mas é lento. Tá? Por quê? Porque tem massas grandes. Tudo bem, gente? Então, quando falar de fluxo eletrosmótico, lembrem de uma correnteza do rio. O fluxo eletrosmótico é a correnteza do rio. Então, e eu nadando, ou vocês nadando, é a mobilidade eletroforética. E por que eu falo depois de mobilidade aparente, então? Porque, na verdade, a velocidade nossa de natação, ela não muda, a não ser que eu treine muito, né? Mas não seria o caso. Mas se eu nadar a favor do rio, eu nado muito rapidamente. E se eu nado a favor contra a correnteza, eu posso ainda, talvez, conseguir me deslocar para esse lado, mas se a correnteza do rio for grande e eu for um péssimo nadador, na verdade, eu também vou ser movimentado para esse lado. E aí, mais uma vez, o que a gente precisa lembrar? O que é fluxo eletrosmótico normal? É a coluna de sílica sem modificação. E aí, para que lado que vai o fluxo eletrosmótico? Para o polo negativo. Por que vai para o polo negativo? Porque a sílica sem modificação, aumentando o pH, vai ser carregada negativamente e ela vai atrair os cátions da solução, que vão ficar juntos da parede, e esses cátions, parte vão estar fixos e parte não, e aqueles que não são fixos vão ser atraídos. Para onde? Para o polo negativo. Tá? Então, quando eu tenho fluxo eletrosmótico, você tem numa amostra, por exemplo, cátions, ânions e moléculas neutras, elas chegam no detector nessa ordem. Primeiro, chegam os cátions, porque os cátions vão estar se locomovendo em direção ao detector com a soma do fluxo eletrosmótico e a soma da mobilidade eletroforética. Posso chamar, às vezes, de fluxo ou mobilidade, mas o ideal é chamar os dois do mesmo jeito. Então, por que os cátions chegam antes? Porque vai se somar. Apesar de ser um cátion lento,
por exemplo, se a velocidade eletroforética do cátion for pequena, somado ao fluxo eletroosmótico, ele vai chegar antes. E depois vão chegar as moléculas neutras. E os ânions vão chegar depois, porque, na verdade, eletroforeticamente, para onde os ânions vão migrar? Em direção ao ânodo. Então, por mais lento que seja um ânion, ele vai tentar migrar eletroforeticamente para cá, mas o fluxo eletroosmótico vai levar ele para o detector. Tá? Então, muitas vezes, na eletroforese capilar, eu vejo algo assim. Primeiro chegam os cátions, depois chegam as moléculas neutras, e depois chegam os ânions. Se eu quiser que eu posso inverter isso, posso. Então, veja bem, fluxo do rio é sempre para um lado, mas nesse caso aqui eu posso inverter. Alguém chamou ou não? Não? Então, vamos seguir, tá? Então, na verdade, eu tenho a velocidade eletroforética, que está relacionada com a mobilidade efetiva, e o potencial. E eu tenho a velocidade eletroosmótica, que está relacionado com a mobilidade eletroosmótica e o potencial. E a velocidade aparente, então, vai ser a soma da mobilidade ou da velocidade eletroforética com a velocidade ou a mobilidade eletroosmótica. Eu posso escrever isso desse jeito, mas como o potencial é sempre o mesmo para os dois, eu já posso escrever isso dessa forma. Porque esse valor de potencial, ele é o mesmo. Eu aplico 25 mil volts, os 25 mil volts vai dar a mobilidade eletroforética da espécie e vai dar a mobilidade eletroosmótica também naquela condição de pH que eu estou trabalhando. Então, a velocidade aparente, então, isso nem é sempre tão fácil de imaginar, gente, é a soma da velocidade eletroforética ou da mobilidade eletroforética com a mobilidade eletroosmótica. E essa mobilidade é tanto maior, quanto maior, ou a velocidade é maior, quanto maior o potencial. Então, o que eu posso ter? Eu posso ter o fluxo eletroosmótico indo para o mesmo lado, e aí eu vou ter uma velocidade aparente maior, que é a soma, ou eu posso ter a mobilidade eletroforética em uma direção, e a mobilidade eletroosmótica em outra direção, e a velocidade final vai ser daquela que for maior. Tá. Então, provavelmente, aqui a gente está falando de pH 7, por quê? Porque o fluxo eletroosmótico é bem maior. Agora, eu também tenho que imaginar, e se eu levar isso daqui para pH 3, então essa espécie vai migrar para cá. Por que vai migrar para cá? Porque lá em pH 3 eu não vou ter fluxo eletroosmótico, ele vai ser muito, muito baixo. Tá? Então, a minha mobilidade aparente vai depender, então, do fluxo, da mobilidade eletroforética, que vem da mobilidade iônica e mobilidade efetiva. Então, se eu tenho uma espécie proveniente de um ácido forte, numa base forte, ela é iônica, sempre 100%, mas a grande maioria das vezes eu tenho que estar preocupado com a mobilidade efetiva, porque eu vou estar trabalhando com ácidos fracos ou bases fracas. E a mobilidade do EOF. Tá? Então, o que eu tenho, por exemplo, na prática? Eu tenho as duas velocidades, a eletroosmótica e a eletroforética, ao mesmo tempo. Então, vejam bem, num capilar sem modificação, o fluxo eletroosmótico vai em direção ao cátodo. Os cátions também vão em direção ao cátodo. E as espécies neutras não têm velocidade, tá? E os ânions, eles, eletroforeticamente falando, eles têm mobilidade para o outro lado. Agora, a velocidade final vai ser a velocidade, a soma disso. Então, se a velocidade do fluxo eletroosmótico for 50 e do cátion mais rápido for 40, qual vai ser a velocidade final dele? 90. Tá? Se a velocidade de um cátion é 20, vai se somar com aquele, a velocidade dele vai ser 70. Então, qual vai ser a velocidade das espécies neutras? 50. Tá? Vão separar? Não vão. Tá? Agora, por que esse ânion vai também para o mesmo lado? Porque a velocidade dele é eletroforética para a esquerda, menos 20. Mais 50, ele tem velocidade 30 para o lado de cá. E depois, a velocidade 10. Como tem velocidade 10, porque, na verdade, ele tinha uma velocidade eletroforética maior para o lado esquerdo. Tá? E esta vai ser a ordem de migração também, vai chegar primeiro essa espécie, depois essa, depois essa, depois essa e depois essa. Tá? Então, em muitos casos, por exemplo, cloreto, que é um ânion muito rápido, talvez
outro, fluoreto não, mas, por exemplo, nitrato, eu não consigo analisar nessa condição, porque são ânions muito rápidos. Então, qual vai ser a velocidade eletroforética do cloreto, por exemplo? 50. Então, como é que ele não vai ser trazido pelo fluxo eletrosmótico para o detector, porque a velocidade do cloreto é alta. Mas é exceção, acho que sulfato também entra aí, tá? Mas, na grande maioria das vezes, os ânions orgânicos, eles vão trabalhar, eu vou conseguir trabalhar nessa condição, tá? Como calcular a mobilidade aparente ou a mobilidade eletrosmótica, velocidade? Então, mobilidade, velocidade aparente ou a mobilidade e velocidade eletrosmótica. Primeiro, eu preciso ter algumas informações do meu equipamento. Por exemplo, eu tenho que saber o tamanho dessa coluna, eu tenho que saber a distância que vem, lembra que desse lado eu estou injetando a amostra, então eu tenho que saber a distância da minha coluna daqui até o detector, e eu preciso de algumas informações aqui do meu eletroferograma. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, para o pico do analito, a mobilidade aparente, eu calculo multiplicando a mobilidade aparente pelo potencial. Como é que eu consigo esse valor? Eu preciso aqui do comprimento do capilar até o detector, dividido pelo tempo de migração. Então, o comprimento do capilar até o detector, eu preciso lá no laboratório medir isso no meu equipamento. Depende do tamanho da minha coluna lá. E o tempo de migração eu tiro daqui, tá? Então, são dois valores que eu tenho. E depois eu preciso também da voltagem que é aplicada, e essa voltagem eu tenho que pegar a tensão aplicada dividido pelo tamanho total do capilar, tá? Então, o que eu preciso daqui? Eu preciso do tempo de migração. O que eu preciso daqui? Eu preciso do tamanho da coluna até o detector, eu preciso do tamanho da coluna, total da coluna, e eu preciso da tensão aplicada. Tá? E essa tensão, naturalmente, vai variar em função do tamanho do capilar, por isso que eu preciso disso. E no final, então, eu consigo calcular... desculpa. E como é que eu consigo, então, a velocidade do fluxo eletrosmótico? Eu preciso de uma espécie neutra. Tá? Lá no nosso equipamento, como ele detecta a água, então a gente sabe perfeitamente o tempo, a velocidade do fluxo eletrosmótico, porque a hora que chega a água lá no detector condutimétrico, a condutividade cai. E cai bastante. Então, eu consigo ver quando é que a água chega, e a água sempre é neutra. Agora, num detector UV-Vis, por exemplo, ele não detecta a água. Ele não sabe a hora que está chegando água, e porque o tampão que normalmente é utilizado, ele absorve pouco, o mínimo possível, muito parecido com a água. Tá? Então, o que eu preciso fazer quando eu uso um detector UV-Vis? Eu preciso adicionar uma molécula que não tem carga, nesse pH que eu trabalho. E aí, qual é uma molécula que não tem carga? Cafeína, por exemplo. Cafeína é muito útil. Você pega a cafeína e ela não vai ter carga entre pH 2 e pH 12. Tá, gente? Hoje eu já vi que eu andei bastante, já estou falando 1h30. Eu vou continuar mais uns 20 minutos, então a gente encerra a aula hoje, para não cansar demais vocês e eu também. Né? Ou vocês querem uns minutinhos? Vocês que sabem. Para mim, acho que pode ir uns 20 minutos direto, e já encerrado, que é intervalo. Então, ninguém está falando nada, vamos nessa. Concordo. Pode continuar. Pode ir também, professor. Oi? Pode ir por mim também. Tá, então vamos lá. Tá, então entenderam como é que eu calculo a mobilidade aparente com dados, por exemplo, do equipamento e do eletroferograma, e como que eu calculo a velocidade do fluxo eletrosmótico, tá? É relativamente tranquilo fazer esse cálculo. E depois, se eu quiser a velocidade eletroforética, por exemplo, se eu tenho essa e tenho essa, eu consigo calcular a eletroforética, por exemplo. Consigo descontar uma da outra, tá? Só que aí, o que acontece? Lembra que eu falei antes também que dá para inverter a correnteza do rio, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar a parede do capilar, de um jeito ou de outro. Lá na cromatografia líquida, é bastante comum a gente modificar, por exemplo, a coluna, que lá também pode ser de sílica, então a gente modificada por diferentes tipos de reações, de silanização, por exemplo. Mas o que a gente opta, ou
que foi provado através de estudos, que uma modificação definitiva não funciona tão bem lá na eletroforese capilar. Então, o que se faz muito na eletroforese capilar é modificações dinâmicas. O que são modificações dinâmicas? Você mistura alguma coisa no tampão e essa modificação ela vai acontecer. Você coloca o tampão lá dentro do capilar e em questão de mais ou menos, sei lá, 15 minutos, meia hora, essa modificação vai acontecer. Um exemplo, mas eu confesso que eu nunca utilizei, é o álcool polivinílico. Diz que o polivinílico é um álcool que mesmo misturado à solução, ele tende a se posicionar mais junto da parede. Então, se o álcool polivinílico é um material que se tende a se posicionar mais junto da parede, então ele vai fazer com que aquela dupla camada elétrica lá se torne, na melhor das hipóteses, muito lenta. Ela vai ficar pouco, ela vai tender a se movimentar muito pouco. Então, se eu adiciono álcool polivinílico, por exemplo, eu diminuo o fluxo eletroosmótico. Mas o que mais é utilizado mesmo é a adição de um surfactante. Por exemplo, o brometo de cetil-trimetilamônio. Por quê? A gente vai ver isso com mais detalhes. Tá? Então, a inversão do fluxo eletroosmótico, então eu quero inverter essa velocidade. O resto vai continuar tudo igual, eu quero inverter essa, tá? Para eu conseguir chegar nessa condição, né? Então, por exemplo, que todas as minhas espécies migrem para esse lado. E também, vocês podem ver que daí a velocidade de separação dos ânions vai aumentar muito, tá? Então, por exemplo, quando eu estou interessado só em separação de ânions, invertendo isso, eu estou acelerando muito a velocidade dos ânions. E muitas vezes, na química analítica, a velocidade de análise ela é o que é mais interessante também. Então, veja bem, só retomando aqui, EOF normal, capilar de sílica sem modificação. E para que lado que vai o fluxo eletroosmótico? Em direção ao cátodo. Tá? Então, em direção ao cátodo, por quê? Porque a sílica, lembra, ela funciona como se fosse um ácido fraco, então se ela vai ter carga, vai ser negativa, então quem vai formar a dupla camada elétrica são os cátions do tampão, e esses cátions que vão ser móveis junto da parede, que vão começar a se movimentar para cá, e vai formar tipo uma bomba lá da eletroforese capilar. Mas o que eu quero agora? O EF invertido. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso modificar de algum jeito o capilar de sílica fundida. Normalmente, na eletroforese, a gente continua injetando do mesmo lado. Então, para onde vai meu fluxo eletroosmótico agora? Na mesma direção dos ânions, em direção ao ânodo. Tá? Por quê? Porque eu vou modificar agora a parede do meu capilar, e antes ela era negativa, eu vou tornar ela positiva. Então, quem vai formar a dupla camada elétrica agora? Os ânions do tampão. E os ânions do tampão, alguns vão estar presos à parede, e parte vão ser parcialmente móveis. E aí o fluxo eletroosmótico agora vai ser invertido para o outro lado. Então, vejam bem, quando eu falo eletroforese capilar normal, o potencial positivo está sendo aplicado no lado da injeção. Quando eu faço que o processo é invertido, eu digo que o potencial negativo está sendo aplicado agora na injeção. Tá? Isso é uma outra coisa que tem que lembrar. Mas não é necessário lembrar disso, mas tem que ter uma ideia. Tá? Então, vejam bem. O que eu preciso fazer, então, para inverter esse fluxo? Eu preciso mexer nessas duas duplas camadas. Como é que eu faço isso? Antes tinha minha parede carregada negativamente, e eu tenho que dar um jeito de fazer com que minha parede passe a ser carregada positivamente. Tá? Parece ser simples, e na verdade, na prática, depois que você sabe, não é difícil. Tá? Mas vamos lá. O uso de um surfactante catiônico, brometo de cetil-metilamônio. Você sabe que um surfactante ele tem uma cauda apolar e uma outra cauda que ela pode ser carregada positivamente, se é catiônico, ou negativamente, se for aniônico. Tá? E aí, o que acontece? O que acontece lá no capilar? Se eu coloco minha solução tampão,
esse surfactante, o que vai acontecer numa concentração baixa desse surfactante? Esse surfactante, o lado polar, carregado positivamente, vai se ligar à parede da sílica. E dependendo da concentração, eu posso, inclusive, ter uma parede neutra lá dentro. Isso parece que não funciona muito bem, porque parece que esse equilíbrio, para se estabelecer, demora muito, tá? Então, durante 1, 2 horas, se eu colocar uma concentração baixa, vai haver uma variação aqui, tá? Mas, em princípio, é isso que vai acontecer. O que acontece se aumentar a concentração desse surfactante? Agora, como eu já tenho minha parede toda carregada com surfactante, e agora a parte não polar vai começar a interagir desse surfactante. E aí, o que acontece? Um lado da parte positiva vai ligar na parede e o outro lado vai estar voltado para o meio da coluna. Então, o que eu tenho nessa condição? Eu tenho agora uma parede que antes era carregada negativamente, agora, com a presença surfactante, minha parede está carregada positivamente. Tá? Aí, o que acontece? Aí vem os ânions do tampão e vão se ligar aqui, e agora tem uma dupla camada elétrica formada com a carga positiva da parede com os ânions da solução. E se eu colocar um pouco mais, aí eu vou ter essa camada de solução de ânions que estão fixas, e vou ter uma outra solução que tem mais ânions do que cátions, que não vai ser fixa, lembra? Que vai ser a camada difusa. Então, eu inverti aquele processo que eu tinha antes. Então, eu tenho uma camada fixa e uma camada difusa, que é móvel. Tá? Para onde isso aqui vai migrar agora? Como está preferencialmente carregado negativamente, vai migrar em direção ao polo positivo, junto com quem? Com os ânions da amostra. Tá? Então, nessa condição, eu trabalho agora, por exemplo, eu injeto aqui e o fluxo eletrosmótico vai para cá, mesmo eu aplicando o potencial positivo do lado de cá. Por quê? Porque minha parede está nessa condição agora. E aí, como é que eu faço isso? Basta eu pegar, por exemplo, esse CTAB, misturar no tampão, se não me engano, 0,2 milimol por litro. Agora, dependendo da condição, você também precisa otimizar isso, tá? Então, se um paper que está publicado, você vai lá e ele vai te dar a condição otimizada. Só que aí, vejam bem, esse equilíbrio, ele não é instantâneo. Por isso que toda vez que eu posso sugerir, eu digo para os alunos trabalharem lá no laboratório com a sílica sem modificação. Porque essa modificação requer um tempo. Quanto? Meia hora, por exemplo. É muito? Até não, tá, gente? Mas eu não posso começar a minha análise enquanto esse equilíbrio junto da parede não se estabilizar. Tá? E nessa condição, então, eu tenho agora o meu EOF invertido. Tá? Algumas considerações, então, em relação ao EOF. Dependente do campo elétrico, quanto maior o potencial que eu aplico, maior vai ser esse fluxo eletrosmótico, e do pH. Tá? Isso a gente deixou bem claro já. Então, depende do pH. EOF normal, determinação de cátions e ânions lentos, ou ânions de uma maneira, ou ânions rápidos, tá? Isso é uma outra coisa, tá, gente? Isso aqui pode confundir vocês, mas o que eu posso fazer com EOF normal? Determinação de cátions, por quê? Porque o EOF vai na mesma direção dos cátions. E ânions lentos, por que ânions lentos? E aí, lembrando que a maioria dos ânions são lentos, são moléculas orgânicas com peso molecular maior, então são ânions lentos. Então, a grande maioria dos ânions lentos dá para analisar desse jeito. Agora, ânions rápidos também dá. Por exemplo, cloreto você injeta, ele vai vencer o fluxo eletrosmótico, só que aí também, novamente, você vai trabalhar em pH 7 para analisar ânions rápidos? Não, você vai lá para pH 6, pH 5, porque aí você diminui um pouco o fluxo eletrosmótico, e aí você consegue analisar ânions rápidos contra o fluxo. Isso é possível. Então, o que acontece? O fluxo eletrosmótico diminui um pouco, diminui a velocidade dele, e aí os ânions vão continuar com a velocidade deles rápida e eu consigo analisar. Fluxo EOF invertido. Determinação de ânions, porque daí o fluxo eletrosmótico vai na mesma direção dos ânions, e cátions lentos. Ou cátions muito rápidos, do mesmo jeito. Tá?
Isso, eu confesso assim, que sempre para mim imaginar isso não é tão simples. Então, para quem nunca trabalhou com eletroforese capilar, precisa dar uma lida no texto, um outro texto, pensar sobre isso, e talvez hoje, no final da aula, ou na próxima aula, precisa perguntar. O surfactante usado na versão do EF pode atrapalhar a separação. Tá? Não pensem que funciona para tudo. No nosso laboratório, a gente sempre a gente analisava a cafeína, apesar de ela ser neutra, a gente complexava ela com um composto e analisava ela como ânion. Mas quando você colocava esse inversor, por exemplo, surfactante, ele não permitia que aquele equilíbrio se formasse. Então, na verdade, ele pode atrapalhar, né? A velocidade do EF também depende da concentração do BGE. A espessura da dupla camada elétrica varia em função da concentração, então a velocidade varia. E da viscosidade da região da dupla camada elétrica, então por solventes, aditivos, temperatura, tudo isso muda a velocidade do fluxo eletroosmótico. Modificação do capilar em versão EF, necessidade e tempo, é o que eu comentei antes para vocês, a necessidade de tempo adicional antes e após o término da análise. Por que antes? Porque você precisa modificar a coluna. Isso é um equilíbrio químico, demora um certo tempo. E após, você precisa limpar a coluna. Se você não limpar, talvez no dia seguinte você não consiga limpar mais. E aí, você tem que jogar a coluna fora. O EOF pode ser maior se a velocidade de migração eletroforética dos íons individuais. Então, o EOF pode ser maior. E, portanto, torna-se uma bomba da fase móvel da eletroforese capilar de zona. Tá? Então, é uma bomba. Então, a gente não tem uma bomba mecânica, mas tem, mesmo assim, tem uma bomba. Tá? Mobilidade e fluxo eletroosmótico. Então, depende de uma constante de elétrica relacionada com a resistência do fluxo à corrente elétrica, depende do potencial zeta, porque o potencial zeta determina lá qual é a espessura daquela dupla camada elétrica, tá? Depende da intensidade, isso depende do pH, tá, gente? Depende do campo elétrico, naturalmente, e depende da viscosidade da dupla camada elétrica. Então, por exemplo, se eu tenho um certo fluxo eletroosmótico, se eu misturar etanol, por exemplo, ou misturar metanol, ou misturar acetonitrina, vai haver variação naquele fluxo eletroosmótico, tá? Por exemplo, controle. Então, como é que eu controlo esse EOF? Aumentando o potencial aplicado, aumenta a velocidade do fluxo eletroosmótico, que nem a velocidade eletroforética das espécies. pH, lembra? O pH aumentando o fluxo eletroosmótico vai aumentando. Concentração da força, força iônica do tampão. Quanto maior a força iônica do tampão, menor vai ser o fluxo eletroosmótico. Mas lembra, gente, eu não posso comparar aqui uma solução de 10 milimolar com uma de 15 milimolar. A solução, força iônica de 10 milimolar e 15 milimolar, a força iônica é praticamente a mesma e o EF vai ser mais ou menos a mesma. Agora, se eu tiver uma solução na 10 milimolar e uma 50 milimolar, aí eu percebo esse fenômeno. Tá? Então, não dá para... agora, é diferente lá do pH, por exemplo, pH, eu mudo o pH do pH 6 para 8, que na verdade só 2 unidades, eu vou ter uma variação de fluxo eletroosmótico muito grande. Aqui não, se eu mudar de, sei lá, de 10 para 20 para 30, variação em concentração, em milimol por litro, não é uma boa variação. Eu tenho que variar um pouco mais para perceber isso, mas é o que ocorre. Tá? Temperatura também, que é com o fluxo eletroosmótico aumentando, com o aumento da temperatura, que na verdade ele diminui a viscosidade. Tá? Solventes orgânicos, então eles mexem na viscosidade, nesses outros parâmetros aqui, que é no potencial zeta e na permissividade, eu acho. Então, solventes orgânicos, o que vai acontecer? Porque, na verdade, a gente sempre tem informações sobre o meio aquoso. Então, às vezes, quando eu não consigo uma separação, eu simplesmente vou lá e misturo 10% de metanol, 10% de acetonitrila. Por quê? Porque eu sei que esses parâmetros vão mudar. Eu não consigo, muitas vezes, definir o que vai acontecer teoricamente. Mas como eu sei que vai mudar, e talvez eu consiga ter uma separação. E você também consegue, é o que a gente acabou de falar, modificar a superfície do capilar, e a gente já viu também o que acontece. E, finalmente, o que você pode fazer, mas eu confesso que eu nunca vi isso, e deve ser na prática muito difícil de fazer, você pode aplicar um potencial externo. Então,
Se minha coluna internamente está carregada negativamente, eu posso aplicar um potencial do lado de fora da coluna com uma intensidade suficientemente grande para anular o potencial do lado de dentro, tá? Aqui um exemplo de um gráfico que mostra a concentração. Então, vocês podem ver que a mobilidade do fluxo eletroosmótico vai diminuindo com o aumento da concentração do tampão, tá? Então, há uma variação de fato. Aqui também, o que acontece com a ação de tensoativos? Então, eu vou aumentando a concentração daquele CTAB, que aqui TTAB é só uma pequena diferença naquela molécula. Então, eu aumentando a concentração, eu vou diminuindo o fluxo eletroosmótico, eu posso anular o fluxo eletroosmótico e chega uma hora de inverter, tá? Lembrando que a gente não costuma trabalhar nessa região, por exemplo, usar o surfactante para diminuir a velocidade, por quê? Porque isso é um equilíbrio que ele vai mudando com o tempo, tá? Então, agora, quando você tem já uma concentração um pouco maior, aí esse equilíbrio se estabelece mais rapidamente, o que seria mais rapidamente, meia hora, por exemplo, e aí você, daí em diante, vai ter eletrofotogramas relativamente estáveis. E aqui é uma aplicação do potencial do lado fora da coluna, tá? Então, você pode aplicar uma diferença de potencial ao redor da coluna, nunca vi isso na prática, tá? Mas, segundo a teoria, isso é possível, tá? Como calcular a velocidade do EOF, né? Então, isso a gente já viu numa outra transparência também, aqui está repetindo. Eu preciso um sinal do marcador neutro. Então, para um detector UV-Vis, isso é mais complicado, porque para ver a migração, porque na verdade não detecta água, mas aí eu preciso arrumar moléculas que eu sei que naquele pH que eu estou trabalhando elas são neutras. Como eu digo, a cafeína é muito importante, ela é muito útil, porque ela absorve um comprimento de onda de, imagino que em torno de 200 e pouco, tá? E aí, como a cafeína não se torna nem ânion nem cátion, então é um marcador neutro. Agora, quando você tem um detector de fluorescência uma vez, então eu não sei se a cafeína é fluorescente, então não adianta você usar a cafeína com detector fluorescente, porque a cafeína talvez não seja fluorescente, mas aí eu também não sei se é, né? E aqui, comparando novamente HPLC com CE. Então, veja bem, nos dois eu injeto um pacotinho de amostra, tanto no HPLC como no CE. No CE, com o tempo, o que acontece com o plug de amostra? Vai haver, por exemplo, esse plug ele vai começar a se espalhar lá dentro da coluna por ação da difusão por concentração, assim como na eletroforese capilar. Agora, como aqui essa solução está sendo empurrada, então as espécies junto da parede, eles sofrem a resistência da parede. E as espécies do meio, por exemplo, do diâmetro lá da coluna, não entram em contato com a parede. Então, as espécies do meio vão se adiantando. Então, o que acontece? O plug de injeção, depois de um certo tempo, na cromatografia líquida, fica desse jeito. Enquanto que na eletroforese, não. E por que não, né? Porque o pacotinho de amostra, dependendo da concentração do tampão que você usa, ele não encosta na parede, né? A parede é preferencialmente ocupada pela dupla camada elétrica do tampão, tá? E aí, o que acontece? Então, se a espécie no plug de amostra não encosta na parede, apenas a difusão por concentração é que vai fazer com que esse pico alargue lá dentro, tá? E, novamente, aqui vendo de uma outra maneira, então o que acontece? Sim. Mas, no Pode caso, no slide anterior, isso pensando só na parede, mas geralmente por HPLC a gente usa colunas recheadas, né? Tem esse mesmo efeito? Sim, porque na verdade, lá nas colunas recheadas, então também você, porque na verdade, lembra que lá tem o efeito dos caminhos múltiplos ainda, não é? Que a gente não está falando aqui. Então, lá na coluna, por exemplo, efeito de caminhos múltiplos, o que vai fazer também? Ele vai alargar aquela banda também, que eu acabei não falando aqui. Enquanto que esse efeito de caminhos múltiplos não existe na eletroforese, porque na verdade não tem fase estacionária, né? Então, na eletroforese capilar, eu tenho que o único fenômeno que eu não consigo controlar, ele continua com um efeito muito similar à cromatografia líquida,
é o efeito da difusão por concentração. Né? Tudo bem? Tudo bem. Esse seria o caso da eletroforese capilar, e esse seria, então, o caso do plug da eletroforese. Então, o que acontece? O plug aqui, ele não passa a ter esse formato parabólico, ele tende a ficar desse jeito. E lógico que também, daí eu tenho um alargamento de banda menor, melhor resolução, porque os picos são mais estreitos, e naturalmente melhor eficiência de separação também, porque os picos são mais estreitos. E aqui eu tenho apenas a difusão por concentração. Aqui, então, eu tenho difusão por concentração, tenho o problema da parede, por exemplo, do tubo, e também tenho o problema dos caminhos múltiplos, por exemplo, entre outros fatores lá da fase estacionária. E aí, nesse caso, eu tenho picos mais largos na cromatografia líquida e picos mais estreitos. Só que aí, lembra que a difusão por concentração, aqui, o que acontece grande maioria das vezes, por exemplo, minutos. Aqui o benzoato saiu em 2,5. Atuar, e aqui menos. Isso não quer dizer que sempre seja assim, mas a eletroforese capilar, ela costuma ser rápida. Um outro exemplo que tem aqui, isso tem um resultado no nosso laboratório, vocês podem ver que em alguns segundos você tem 2 picos. Tá? E tem picos relativamente bem separados. E aqui nós estamos falando de 14, 16 a 20. Em 4 segundos, 2 picos bem separados. Então, a análise eletroforese, ela tende a ser bastante rápida. Tá? O F normal, então, o que eu quero dizer aqui para vocês, mostrando que os cátions, então, todos os cátions podem ser analisados por F normal, porque o F normal, o F vai junto com a velocidade dos cátions. Então, por exemplo, sai sódio, que é rápido, depois mepiramina, codeína, e ânions tem que ser lentos. Então, por exemplo, cafeína é um ânion, aquele complexo que ela forma com dimetoxicinâmico, um ácido dimetoxinâmico, então forma um complexo, e esse é um complexo lento, a dipirona, e aqui o ácido ascórbico. Então, são todas espécies lentas que saem depois, porque o fluxo eletrosmótico é muito mais rápido e acaba arrastando esses ânions até o detector. E esse é um detector condutométrico. Já esse é um detector UV-Vis, para análise de alguns ácidos orgânicos. Então, o que acontece? Provavelmente, lá aquela amostra deveria ter sódio. Só que o detector UV-Vis, ele não detecta sódio, né? Então, aqui, onde aparece sódio aqui, por que eu digo isso? Dificilmente tem uma amostra sem sódio. Sódio é um elemento bastante comum. Então, por que ele não apareceu aqui? Porque o detector é UV-Vis. Tá? Então, sódio não foi detectado. Tá? E aqui também, por que eu vou inverter o fluxo eletrosmótico? Porque quando eu estou interessado em analisar ânions, eu consigo acelerar muito essa análise. Tá? E aí, o fluxo eletrosmótico, ele também faz com que os picos sejam mais estreitos. Tá? Na ausência de fluxo eletrosmótico, os picos ficam mais largos. Então, o que acontece? Se eu não tivesse fluxo eletrosmótico aqui, esses picos provavelmente não estariam tão separados. Não são picos bonitos aqui. Mas também, se não me engano, aqui são quase 30 picos em 2,8 minutos. Tá? 2,9 minutos. Então, o que acontece? Isso não seria possível sem o fluxo eletrosmótico. Por quê? Porque os picos ficariam mais alargados. Aqui um exemplo para vocês, então, de uma separação sem fluxo eletrosmótico. Então, essa é uma separação eletroforética sem fluxo eletrosmótico. Vocês podem ver que os picos, eles são muito diferentes desses, por exemplo. E aí, basicamente, porque não tem fluxo eletrosmótico. E aí, novamente, todos são ou ânions muito rápidos, ou ânions muito lentos. Nesse caso, são ânions rápidos, né? Porque nitrato, nitrito, sulfato, cloreto, são ânions rápidos. Então, eles foram separados porque o fluxo eletrosmótico, nesse caso, é menor e a velocidade dos ânions eletroforética é maior. Tá? Então, é o que eu tinha para falar para vocês hoje, gente. Então, as informações que foram dadas hoje, acho que elas são bastante... É importante que vocês entendam, tá? E eu acho que também foram muitas informações, então, deem uma lida nesse material.